é, que é o seguinte, veja, e a gente traçou isso muito bem numa prova, né? A administração pública, apesar de ser um cargo médico, ela não quer selecionar apenas médicos, né? Então, a administração pública, ela quer selecionar candidatos que estejam atualizados com relação às atribuições do cargo, né? E com relação às normas que são importantes para o cargo, para o reconhecimento de direitos, né? Então, no dia a dia do perito, do PMF, o PMF precisa conhecer muita legislação que é para estar atuando ali no reconhecimento de direitos. Então, através desse raciocínio, a gente consegue entender por que a prova não é uma prova de residência. Então, para que o governo faça esse filtro, para que a administração pública faça esse filtro, ela precisa exigir na prova conhecimentos e normas aplicadas ao cargo. Se você entende isso, você entende já as matérias que são cobradas na prova. Rodrigo já vai trazer esse aprofundamento. Se você entende isso, fica mais fácil até a condução do estudo, até a progressão na plataforma. Vai lá, Rodrigo. É isso, João. Então, a prova ela vai vir dividida entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Mas só complementando o que você disse, é importante também diferenciar entre a prova de residência, que a prova de residência, o que é que ela cobra? Os seus conhecimentos anteriores. Por exemplo, você vai fazer uma prova de residência para cirurgia geral. O que é que a prova vai cobrar de você? Os conhecimentos que você deveria ter adquirido na faculdade de medicina, né? O concurso público da PMF é diferente, é o oposto. O concurso quer testar os conhecimentos que você vai precisar na sua carreira, né? O que é que você vai usar no dia a dia. Então, entender isso é essencial. Então, a prova ela vai vir, o que é que espera-se no dia a dia que ele saiba. Então, o objetivo da prova é exatamente já selecionar as pessoas mais preparadas para a função que ela vai exercer, e não quem tem mais conhecimento de medicina. E aí, quando a gente fala de conhecimentos gerais, a gente tem língua portuguesa, né, que é uma matéria importante dos conhecimentos gerais, ética no serviço público, também com peso relevante, direito constitucional, direito administrativo e informática. Mas antes de você se assustar com essas três que estão em destaque, porque eu tenho certeza que muito provavelmente você não viu, se você ainda não estudou para um concurso que tem relação com o direito, esses conteúdos são dados dentro da prova PMF de maneira muito estratégica, direcionada, direto ao ponto e pensando nesse concurso. Tanto é que tem vários depoimentos aqui dos nossos alunos que fecharam a prova, né? Geraram um orgulho muito grande para o médio concurso e para os nossos professores, né? Inclusive, fecharam a prova de direito e não fecharam a prova lá da perícia em medicina do trabalho, né? Que tinha umas questões complexas. Então, conseguiram entender o conhecimento e você vai ser capaz de entender também. Então, fique tranquilo que estudando pelo caminho certo, você vai se apaixonar pelo direito constitucional, inclusive saber direitos que você nem tinha ciência que tinha direito, entender o direito administrativo, né, que é o que vai nortear a sua profissão todinha como PMF, entender a ética do serviço público, né, uma disciplina tão importante para o dia a dia lá de qualquer servidor público federal. E nos conhecimentos específicos, né, que são 70 questões, a gente vai ter medicina geral, medicina do trabalho, direito do trabalho, direito previdenciário, legislação do SUS e legislação da assistência social. Eu poderia dizer que a única coisa aqui parecida com a prova de residência médica são as questões de legislação do SUS. Todo o resto não tem nada a ver com a prova de residência. E quando a gente fala medicina geral, ainda é medicina relacionada à perícia. Então eu vou trazer um exemplo aqui de questão bem simples para você entender a questão da prova, né? Não é questão criada por nós, é uma questão do concurso da PMF 2024, para você entender como é que isso é cobrado, né? E a gente avisou muito isso. Isso foi um direcionamento que eu sempre tive a preocupação de dizer para ninguém ir para a prova surpreendido, achando que ia ser uma prova de residência, né? Você vai ver novos assuntos que não tem a ver com a medicina tradicional, tem a ver com o cargo de PMF, né? E aí eu vou trazer um exemplo disso aqui. Então, vê a questão, vou pedir até para o pessoal botar a tela cheia para a gente apresentar aqui a questão. Então, essa questão da prova, né, do concurso. Então, era uma prova de conhecimento, uma questão dos conhecimentos específicos, né, que vinha lá.
Então, suponha que uma servidora pública submetida a uma tireoidectomia total, devido à neoplasia maligna da glândula tireoide, tenha ficado afastada de suas atividades laborais por 90 dias. Nessa situação hipotética, o tipo de intervenção cirúrgica a que a servidora foi submetida e o tempo de afastamento do serviço justificam a concessão de aposentadoria por invalidez com provimentos integrais. Veja, o que é que foi que a banca fez aqui? Ela juntou seu conhecimento médico com os conhecimentos jurídicos do direito previdenciário. Então, é uma questão que ela vem ali unindo a medicina e o conhecimento jurídico do direito previdenciário. Ou seja, tudo que você vai ver no dia a dia como você se tornar um PMF. E aqui, o seu conhecimento médico não ajudava muito a resolver a questão. O que é que você precisava entender aqui? Prognóstico de doença, o que é que a doença limita no indivíduo para saber se era um caso de auxílio por incapacidade temporária, ou seja, essa servidora ela ficaria afastada temporariamente durante o tratamento, na convalescência cirúrgica, ou se, devido à cirurgia, né, e ao tempo de afastamento, justificava uma aposentadoria por invalidez, com provimentos integrais. Né? Então, você vai ter que usar aqui o seu conhecimento médico com o que você vai estudar de direito previdenciário para poder responder essa questão. Então, veja que diferença de uma questão de um caso clínico de uma prova de residência tradicional. E aí eu pergunto, você saberia responder essa questão? Né? Você saberia fazer isso só com conhecimento médico que você já traz na sua bagagem de estudo? E aí tem uma pergunta aqui, doutora Isabela. Né? É inegável a qualidade do curso, o preparo dos professores, a qualidade do material, o alto nível de alunos passando no último concurso. Não tem nem o que dizer. Obrigado, doutora Isabela, pelo elogio aqui, pelo comentário. Inclusive, muitos ficaram surpreendidos, né, com a nota que foi necessária para passar nesse concurso. Tanto foi como subiu o sarrafo, né, dessa pontuação. Tem até uma aluna, né, que fez uma live com a gente e tinha ela comentou isso, né, que um cunhado que é advogado estimulou ela a fazer o concurso, e aí quando soube da nota que ela tinha tirado para passar, ela, poxa, você tinha passado em qualquer concurso da Sebrasp, da área jurídica e da área policial com essa nota, né? Então, o nível dos alunos chegou num nível realmente muito forte, porque começaram a estudar muito antes da prova, na fase pré-edital. E quem ficou pensando que ia ser mais um concurso médico, que bastava estudar ali na fase após o edital, não, vou tomar a decisão só depois do edital, não conseguiu ser aprovado. E aí é interessante porque a prova da Sebrasp, ela é uma prova também que não é muito estilo tradicional da prova de residência. Então é uma prova que ela vem perguntando, né, se está certo ou errado o item, e aí você vai ter que responder certo e errado. E ainda tem uma particularidade dessa banca, é que a questão que você marca errada, ela pode tirar a pontuação de uma que você marcou certa. No caso desse concurso, uma questão errada tirava meio ponto, né, da sua prova. E aí tinha tido um comentário aqui que passou, eu terminei sem ler. E essa questão estava errada, né? Porque era um caso de auxílio por incapacidade temporária, ou seja, a servidora iria se afastar do seu trabalho, né, como servidora pública, apenas durante o período de convalescência do tratamento oncológico. Superado o tratamento oncológico, não tendo tido nenhuma complicação limitante, incapacitante, que a questão não trazia, né, ela não faria jus a uma aposentadoria por invalidez, muito menos com proventos integrais, certo? Então, essa questão estava errada e você precisaria entender prognóstico de doença, incapacidade laborativa, e isso a gente trabalha muito bem na prova PMF, e também os conhecimentos do direito previdenciário. Comentei certo, professor João? Não, certíssimo. Eu só acrescentaria que a questão, ela une ali a classificação da incapacidade, né? Correlacionando ali com o tipo de benefício por incapacidade, né? Se temporário ou permanente. Inclusive, essa terminologia aí, aposentadoria por invalidez, também foi modificada pela reforma da Previdência, né? Então, hoje, esse termo foi substituído pelo benefício ou auxílio por incapacidade permanente.
A aposentadoria por invalidez é a mesma coisa, né? E o auxílio-doença deu lugar ao auxílio por incapacidade temporária. Mas Rodrigo pontuou muito bem uma questão que trouxe ali de forma interdisciplinar conhecimentos ali médicos com conhecimentos do direito previdenciário, né?